Fim de jogo no Morumbi, deu São Paulo. São Paulo 2, Lucas no primeiro, Caleri no segundo tempo. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Mais uma vitória do São Paulo, 11 jogos de invencibilidade, 10 de invencibilidade do professor Luiz Ubeldia. Vamos seguindo com o futebol na Jovem Pan. Agora com você, Guilherme Silva. Vamos nessa, José Manuel de Barros, que narrou essa vitória do São Paulo. Segue invicto sob o comando de Zubeldia. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Você curtiu, acompanhou com José Manuel de Barros, Bruno Prado, Vitor Boni, comigo, Guilherme Silva, Vanderlei Nogueira. E nós vamos com o pós-jogo até às 9 da noite. Vitor Boni, gramado do Morumbi. Mais uma vitória do São Paulo. Já tá virando rotina falar isso, hein, Boni? Boa noite. É isso mesmo, Guilherme Silva, boa noite a você que acompanha também o pós-jogo aqui na Jovem Pan. O São Paulo consegue uma vitória importante, 2-0 contra o Cruzeiro, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, chega a 13, no momento vai subindo na tabela, salta de forma considerável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Jogadores agora aplaudindo o torcedor do São Paulo que compareceu aqui, quase 45 mil torcedores no Morumbi, e o São Paulo mantém a invencibilidade sob o comando do técnico Luiz Ubeldia. Já são agora 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, classificado às oitavas da Copa Libertadores no primeiro lugar de seu grupo e agora também saltando de forma considerável na tabela do Campeonato Brasileiro. O tricolor agora tem só pela frente o Internacional na próxima quinta-feira, passando essa semana, no dia 13, o futebol de clubes aqui no Brasileirão para por conta dos amistosos de preparação para a Copa América e volta só daqui a alguns dias, 2 semaninhas, quase 2 semaninhas, sem Brasileirão. São Paulo joga contra o Internacional no campo do Criciúma, no Heriberto Russo, e depois tem clássico contra o Corinthians fora de casa. A preocupação pelo lado do tricolor é que agora perde o goleiro Rafael, convocado para a seleção brasileira, o Bobadilha convocado para o Paraguai e o Ferrarese convocado para a Venezuela. Os últimos dois ainda estão na lista só para os amistosos, para suas respectivas seleções. Podem sair na lista final para a Copa América. O Rafael já está convocado para o torneio continental, vai perder até 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, um problemão que o Zubeldia vai ter que se preocupar, mas pelo menos tem a invencibilidade, os 10 jogos com 8 vitórias, 2 empates ao seu lado, para deixar ele um pouquinho mais tranquilo com esse problema, Guilherme Silva. Perfeito, Boni, agora vai para a zona mista e, se possível, nós vamos também daqui a pouquinho conversar com o Boni lá na zona mista do estádio do Morumbi. Bruno Prado, São Paulo vence mais uma, ainda invicto sob o comando do Zubeldia, e vai aos poucos, né, ganhando a cara do técnico argentino. Começa a se tornar um time competitivo, um time com as características do seu treinador, e um time confiável, dá para dizer isso. Nós estávamos até comentando aqui nos bastidores, né, sobre o que o São Paulo pode brigar nessa temporada, e eu até citei, né, desse jeito fica fácil ali no G4 do Campeonato Brasileiro, se de fato se empenhar nas 38 rodadas, porque em algum momento pode querer poupar jogador no Brasileiro para focar nas Copas. Mas se pensar com carinho no Brasileiro, desse jeito, o São Paulo briga pro G4, né, Bruno Prado? É um time que hoje é bem confiável. Briga, sim, e aí é realmente essa questão que a gente vai ver mais para frente. O São Paulo é um time, eu falo isso bastante, é um bom time, um bom elenco, mas ele, para jogar bem, ele precisa estar muito no seu limite. Assim, o São Paulo é um time que não pode estar mais ou menos, ele tem que estar no seu limite, aí entra a parte física, a concentração, o foco no jogo, e tecnicamente tem bons jogadores. O Lucas é o diferente aí no elenco, o Lucas que hoje fez um belo gol, no gol que abriu o placar logo aos 5 minutos. Então, amanhã tem o sorteio das oitavas da Libertadores, né? A Libertadores só vai começar o mata-mata depois da Copa América, e a Copa do Brasil também, né? O São Paulo também já está nas oitavas. Ali que a gente vai ver qual vai ser o caminho que o São Paulo vai escolher. São Paulo terá ainda vários jogos do Brasileiro sem Libertadores e sem Copa do Brasil junto. E aí ele tem tudo para somar pontos e estar ali entre os primeiros colocados. E aí a gente vai ver depois qual vai ser a escolha. No ano passado e no retrasado, do 22 e 23, quando afunilou, o São Paulo optou pelas Copas.
Em 22 chegou perto na Sul-Americana, foi vice, chegou na semifinal da Copa do Brasil, mas não ganhou nenhuma das duas. Em 23 ganhou uma das duas, ganhou a Copa do Brasil, na Sul-Americana caiu nas quartas. Vamos ver qual vai ser a opção desse ano. Porque se você jogar tudo nas Copas, você fica nesse risco. Em 22 foi mal? Não, uma final é uma semifinal, mas não ganhou. E você só consegue, por exemplo, uma vaga na Libertadores com um título da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. E no caso desse ano, São Paulo está na Libertadores e não na Sul-Americana. Então esse objetivo das Copas, quando você joga tudo nas Copas, só vai ser sucesso se você for campeão. E não é fácil, né? Não pode ser campeão como foi ano passado. Acho que o São Paulo pode ganhar uma Libertadores esse ano, não é nenhum absurdo isso. Mas não é uma coisa fácil. No Brasileiro, por pontos corridos, dá para você ter mais controle da situação. Pelo menos ficar entre os primeiros e classificar para uma Libertadores do ano que vem. E acho importante para o São Paulo voltar a disputar a Libertadores quase todo ano. São Paulo ficou 2 anos fora, está voltando esse ano. É importante jogar Libertadores todo ano ou quase todo ano. Então, esse ano, eu não sei qual vai ser a escolha do clube, mas eu colocaria o Brasileiro à frente da Copa do Brasil. Libertadores, claro, quando tiver os confrontos aí do mata-mata é uma prioridade. Acho possível, sim, o São Paulo chegar muito longe na Libertadores. São Paulo, jogando no seu máximo, ele encara qualquer time da América do Sul, assim, no mata-mata, no mano a mano. No Brasileiro, brigar por título, claro que não é impossível, mas eu acho mais difícil. Mas é importante ficar entre os primeiros e se classificar para a Libertadores via Brasileiro. Por isso, até por já ter vencido a Copa do Brasil ano passado, né, quebrou esse peso de nunca ter vencido, eu colocaria o Brasileiro à frente. Na ordem de prioridades, eu colocaria a Libertadores, o Brasileiro e depois a Copa do Brasil. Nos últimos 2 anos, o Brasileiro ficou em 3º lugar. Então, se o São Paulo colocar o Brasileiro, levar o Brasileiro muito a sério, ele, consequentemente, deve ficar entre os primeiros. E eu levaria o Brasileiro esse ano mais a sério do que o São Paulo levou nos últimos 2 anos. E eu tenho aqui os números, né, do Zubeldia no São Paulo: 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, invicto, sem perder, 19 gols marcados e 4 sofridos. O que mudou nesse São Paulo do que vinha, né, no Carpini, agora para o Zubeldia? Me parece, né, eu até li alguns comentários nas redes sociais, o pessoal elogiando bastante o sistema defensivo desse São Paulo, mais consistente, melhor ali posicionado. Enfim, você vê nesse momento a defesa como o maior trunfo desse São Paulo, ou você avalia outras questões, Bruno Prado? O que mudou de tão diferente para o São Paulo ter essa campanha de agora? Porque se a gente for pensar, né, com o Carpini há um tempo atrás, e aí por vários fatores, né, não só o Carpini em si, mas não imaginaria que o São Paulo estaria vivendo esse momento hoje com o Carpini. Então mudou muito, né? O que mudou tanto? Dá para, digamos assim, ter essa resposta? A parte defensiva realmente melhorou, né? Isso é um fato. E a confiança também está lá no alto, né? No futebol brasileiro, não só o São Paulo. Claro que o emocional faz parte do jogo em qualquer país. O Real Madrid, que ontem ganhou a Champions, é um time que tem um emocional muito forte. É um time que corre riscos, como ontem correu, o risco de sair atrás, mas tem a confiança de que vai dar tudo certo. Nem sempre dá, mas muitas vezes dá. O emocional aqui no futebol brasileiro, acho que ele tem um peso ainda maior e os times oscilam mais nessa parte. Você pega uma sequência de 3, 4 jogos sem ganhar, fica um clima muito pesado. Em compensação também, quando você pega uma sequência invicta, você ganha muita confiança. Então foi fundamental ter vencido o primeiro jogo, depois da saída do Carpini, ainda com o Milton Cruz. E a estreia do Zubeldia, a vitória em Guayaquil, foi muito importante, porque ali praticamente definiu a classificação na Libertadores. E aqui também a eliminação em torneios, né, em Copas, ela tem um peso, né? A eliminação no Paulista, claro que pesou muito para o Carpini. E quando o São Paulo ganha em Guayaquil, ele praticamente se classifica na Libertadores. E ali ficou um período, com aquela vitória e classificação praticamente assegurada, ficou um período que o São Paulo não corria risco real de eliminação próxima ali. Se ele perde em Guayaquil, ele já havia perdido em Córdoba pro Tajeres no primeiro jogo, ele ficaria numa situação, num grupo muito embolado. Ele jogaria muito pressionado os últimos 2 jogos em casa para vencer o Barcelona e o Tajeres. Mas ali ele classificou na Libertadores. Na Copa do Brasil ele pegou o Águia, ele não ia cair pro Águia de Marabá. Então ficou um cenário tranquilo, ó. Não vai cair na Libertadores, não vai cair na Copa do Brasil. Dá para trabalhar tranquilo. Inclusive pro Zubeldia fazer uma coisa que eu acho que é muito legal, que é o que eu mais gosto até agora no trabalho dele, que é botar jogadores para jogar que estavam com a confiança lá embaixo e que hoje eles já estão muito mais confiantes e você conta mais com eles. Caras que até pouco tempo ninguém contava muito com eles. O Bobadilla tinha jogado pouco,
também ganhou mais espaço pela lesão do Pablo Maia, mas é um cara que hoje você coloca, é uma pena, agora ele vai para a Copa América, ele foi convocado pelo Paraguai. O Juan é um cara que hoje está muito mais confiante, ele tem as limitações técnicas dele, mas é um cara que joga mais tranquilo, que é um cara que a torcida pegou no pé, mas hoje o Zubeldia tem a confiança de colocá-lo ou na ponta ou de centroavante, e ele cumpre o que pode cumprir. Não vamos querer que o Juan tenha um refino técnico, não vai ter. Mas ele entrega, ele vai, ele corre, ele se mata, ele ocupa espaço, ele pressiona a saída de bola. Então é um cara que está confiante. O Alan Franco, e aí foi até o Milton Cruz que no jogo lá em Goiânia colocou o Alan Franco de titular, no jogo que o Milton Cruz foi interino, e aí ele ganhou uma sequência. Hoje é um cara que estava praticamente descartado, hoje é um cara que está confiante, é titular do time ao lado do Arboleda merecidamente. O próprio Patrick teve uma sequência quando o Wellington machucou, e é um garoto que até agora não havia feito boas partidas no profissional, hoje já é um cara mais confiável. Então esse lado do Zubeldia de botar todo mundo e não temer, esse aqui a torcida pega no pé, não, botou, e os caras hoje são opções. Ele ganhou opções nesse período que ele assumiu, ele tem mais opções confiáveis do que tinha quando ele pegou. Isso eu achei muito legal, de botar os caras pra jogar e vambora, ó, tá ruim, então pegando, você vai de novo. E ganhando, tudo fica mais tranquilo. Então, isso aí, eu acho que o Zubeldia, ele criou opções dentro do próprio elenco, os jogadores que não eram considerados opções confiáveis pro São Paulo. E agora o campeonato para por conta da data FIFA, né? E o São Paulo volta a campo só no dia 13 de junho contra o Internacional. Ainda não tem o local do jogo, eles vão decidir. Vai ser em Criciúma, já está definido, então o Bruno até me ajuda aqui. Então, Internacional e São Paulo lá no estádio do Criciúma na quinta-feira, dia 13, às 8 da noite. Depois pega Corinthians em Itaquera, Cuiabá em casa, o Vasco no Rio de Janeiro. Ainda tem Criciúma em casa, né? E depois fecha o mês de junho com Bahia. São os jogos de junho do São Paulo. Uma sequência acessível também, né? Inter, Corinthians, Cuiabá, Vasco, Criciúma e Bahia. O mês de junho do São Paulo só com o Campeonato Brasileiro. Porque a Libertadores em agosto e a Copa do Brasil ainda também não será realizada neste mês. Então tem bastante tempo aí para, digamos, focar só no Campeonato Brasileiro, né, Bruno? E realmente é uma sequência boa, né? O Inter é um adversário difícil, né? Não vai ser no Beira-Rio, mas vai ser em Criciúma. E o Inter é um bom time, acho que o Inter é um time que vai brigar mais ou menos onde o São Paulo vai brigar, ali por vaga na Libertadores, e se der, tentar brigar pelo título, mas eu acho que os favoritos são os mesmos dos últimos anos, o Flamengo, o Palmeiras. O Flamengo tá na liderança do campeonato, Palmeiras bem ou mal, jogando mal, muitas vezes ele tá a 3 pontos do Flamengo, tá atrás do São Paulo nesse momento, mas eu coloco esses como favoritos ao título nos pontos corridos pela consistência deles, pelo elenco, mas não acho que assim é uma distância absurda, é impossível brigar, não. Mas a princípio eu acho que São Paulo e Inter estão ali numa briga para classificar para Libertadores. Então é um jogo difícil e um confronto direto ali. Acho que São Paulo contra o Inter terá um adversário que tem os mesmos objetivos que ele no campeonato. E depois ele pega uma sequência de times aí que a briga é mais para não cair. O Corinthians é um clássico, não é fácil o clássico com o Corinthians, por ser um clássico. Mas hoje o São Paulo é melhor que o Corinthians, e para mim a briga do Corinthians no campeonato, a princípio, é não cair. É somar ponto para sair de uma zona perigosa ali, como foi o ano passado. Aí você falou, tem Cuiabá aí, né? Tem Cuiabá, que hoje... O Cuiabá não tem ponto nenhum no campeonato até agora. Tá? Cuiabá, Vasco. Vasco também briga para não cair. Criciúma. Também briga para não cair. Mas é um bom time. Criciúma assim, a briga vai ser para não cair, porque o elenco diz isso. Mas se fosse para apostar, eu acho que ele vai ficar. Hoje com o Palmeiras, por exemplo, em algum momento do jogo, no primeiro tempo, teve chances de abrir o placar, enfim, de ser mais perigoso, né, o Criciúma. Mas Criciúma no Morumbi é um jogo que tem que ganhar. Isso. Mesmo que o Criciúma seja um time ajeitadinho, é um jogo que tem que ganhar. São 2 jogos seguidos no Morumbi, Criciúma e depois Bahia. Sim. Aí fecha. Que é um time bom, tá bem colocado, mas em casa também é um jogo pra vencer. Hoje o Bahia arrancou um pontinho do Galo lá em Minas, né? Bahia é um bom time. Bahia pode brigar pro vaga em Libertadores. Sim. Acho que o Bahia pode brigar ali. O Bahia acho que ano passado quase caiu, esse ano acho que não vai ter problema de cair, se reforçou bastante. O Rogério já tá num tempo maior no clube, o Rogério é um bom técnico. Eu acho que o Bahia é um time que vai brigar por Sul-Americana / Libertadores. A princípio, o normal seria a zona de Sul-Americana, mas dependendo das circunstâncias, acho que briga por vaga em Libertadores também. E pra gente fechar esse assunto São Paulo, então, não tem como falar do jogo de hoje sem citar os números do Lucas Moura, né? Ele foi destaque da partida, 1 gol, 2 finalizações, 1 no gol, ou seja,
foi essa, né, que acertou. Um passe decisivo. Aí tivemos aqui também, você que nos acompanha aí com imagens no YouTube, né, os melhores momentos do jogo. Agora, um dos gols na tela para você que nos acompanha. Então, os melhores momentos de São Paulo e Cruzeiro. São Paulo 2, Cruzeiro 0. Aí o gol do Lucas. Um belo gol, né, da entrada da área. Contou ali com o goleiro. O goleirão também aceitou, mas o chute venenoso do Lucas Moura. Completando aqui, então, os números do Lucas. Um gol, 2 finalizações, uma no gol, um passe decisivo. Foram 38 passes certos. Aliás, 38 passes, 35 certos. Com 92% de aproveitamento. Dribles foram 4 e 3 certos, 75%. 4 interceptações, 2 desarmes. Os números de Lucas na partida, sem dúvidas, Bruno, um dos melhores reforços do São Paulo nos últimos anos, né? É um jogador que retorna em alto nível. São Paulo que fez algumas burradas contratando alguns jogadores recentemente, acho que a maior delas o Rames Rodrigues, né? O Daniel ainda jogou, teve uma fase boa, enfim, mas o Rames de fato só status. E o Lucas, em contrapartida, é um jogador que tem sido muito bem aproveitado nesse elenco São Paulino, né? O Lucas chegou numa boa condição física, claro que ele não tá no auge, mas tá bem. Ele tá bem, ele ainda pode ajudar bastante o São Paulo, tem uma identificação com o clube, né? Então o Lucas, ele poderia ter problemas, ele teve algumas lesões esse ano, mas não ia faltar vontade e disposição de tentar ajudar o clube, né? Ele é um cara muito identificado com o São Paulo e ele é o jogador diferente do São Paulo, né? O São Paulo, eu costumo dizer que o São Paulo tem um elenco assim que não tem tantas diferenças entre os jogadores. Isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O lado bom é que, às vezes, alguns desfalques não pesam tanto. O São Paulo consegue repor os jogadores mais ou menos no mesmo nível. O lado ruim é que, às vezes, quando você precisa de uma coisa diferente, você não tem. O diferente desse time é o Lucas. Tem vários jogadores que são muito bons. Caleri é ótimo. O Caleri eu gosto muito. Luciano, bom, faz gol, ajuda. Nestor eu acho muito bom. O Rato que tá machucado, quando voltar, é um cara super útil. Eu não digo, quando eu falo isso, eu não digo que o elenco é ruim. É um bom elenco. Mas o diferente, o cara que pode fazer uma coisa meio fora da caixinha é o Lucas, né? E o primeiro gol, de certo modo, foi uma coisa assim. O Lucas dá uma arrancada bem característica dele e bate de fora. O goleiro, pra mim, ali também foi mal. Mas ele é o cara, ele é um diferencial. Aquele jogo duro, num mata-mata ali, um duelo de Libertadores equilibrado, que você precisa de um diferencial, ele pode ser esse diferencial. Ele pode ser. Então é um jogador fundamental. Tem que ter cuidado com a parte física, porque já teve 2 lesões esse ano, então é uma coisa também que, claro, a comissão técnica do São Paulo sabe disso, então pode ter um jogo ou outro que ele vai ganhar um descanso para não ter risco de perder o jogador por mais tempo, mas ele é fundamental para esse time, ele é o diferente, ele é o cara que pode decidir um confronto equilibrado, como foi até logo que ele chegou contra o Corinthians ano passado. O São Paulo tinha perdido em Itaquera. O jogo de volta, ele foi fundamental para que o São Paulo virasse e chegasse à final da Copa do Brasil.